Ficar rico não é difícil. Difícil é continuar pobre achando que está fazendo tudo certo. O sistema te ensinou a seguir um caminho. Estude, trabalhe duro, pague impostos, economize e torça para se aposentar com dignidade. Mas se esse caminho funcionasse, a maioria já estaria rica. E o que eu vejo? Gente inteligente, esforçada, quebrada. Porque o problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de estratégia. Aos 40 anos, você ainda tem tempo. Mas não tem mais tempo para perder. A velocidade agora vem da clareza, da decisão de parar de seguir o que te ensinaram e começar a jogar o jogo que os ricos jogam. Um jogo que não passa por salário, currículo ou estabilidade. Passa por ativos, estruturas, mentalidade. Por parar de vender tempo e começar a comprar liberdade. Enquanto você continua trabalhando por dinheiro, tem gente fazendo o dinheiro trabalhar por ela. Não porque são gênios, mas porque pararam de pensar como empregados. Começaram pequeno, erraram, aprenderam e escalaram. Riqueza não tem a ver com sorte. Tem a ver com decisão. E a sua decisão precisa vir agora. Se você continuar esperando o cenário ideal, vai envelhecer acreditando que não era para ser. Mas se tiver coragem de mudar o plano, de reescrever sua história, de agir diferente, aos 40, você pode fazer em 5 anos o que muita gente não faz em 50. E tudo começa com uma escolha. Seguir o caminho que te ensinaram ou criar o seu próprio. A primeira prisão que a gente aprende é o relógio. O sistema nos treinou para acreditar que o único jeito de ganhar dinheiro é vendendo horas. Você trabalha 8, 10, 12 horas por dia e recebe um salário que só te mantém. Isso não é liberdade. Isso é servidão moderna. Trocar tempo por dinheiro é o jeito mais lento e mais cansativo de tentar enriquecer. E o pior, foi exatamente isso que te ensinaram como segurança. Durante anos eu fiz o que todo mundo faz. Estudei, consegui um bom emprego, recebi um bom salário. Mas toda vez que o mês acabava, eu voltava ao zero. Não importa o quanto eu ganhava. Se eu parasse de trabalhar, tudo parava. Acordar para isso foi um choque. Mas foi aí que entendi que se eu quisesse ser rico, precisava parar de ganhar dinheiro, do jeito que a maioria ganha. Ricos não vivem de salário. Eles constroem sistemas. Criam fontes de renda que funcionam sem a presença física deles. Investem em ativos, escalam ideias, automatizam processos. Enquanto a maioria acorda cedo para bater ponto, os ricos acordam para pensar em formas de multiplicar o tempo. Porque sabem que o tempo, diferente do dinheiro, não volta. O problema é que ninguém te ensina isso. Na escola, te preparam para ser funcionário. Te treinam para obedecer ordens, seguir regras e ser pontual. Mas nunca te ensinam a criar renda. Nunca falam de ativos, de alavancagem, de lucro, de independência. E é por isso que tanta gente inteligente continua quebrada. Porque estão num jogo que nem sabiam que estavam jogando. Parar de trocar tempo por dinheiro é o primeiro passo para a liberdade real. Mas é também o mais desconfortável, porque exige pensar como dono, e não como empregado. Exige assumir responsabilidade total. E a maioria prefere um salário fixo do que a possibilidade de criar algo incerto. Mas a incerteza, quando bem administrada, é o lugar onde a riqueza nasce. O salário é a droga mais viciante que existe. Doses mensais de segurança que te mantém preso a um sistema onde você não controla nada. A maioria acha que tem estabilidade, mas o que realmente tem é um pagamento fixo para continuar obedecendo. E quanto mais alto o salário, maior o medo de sair. Porque o conforto aprisiona com luvas de veludo. Quando eu entendi isso, comecei a me sentir sufocado toda vez que recebia meu contra-cheque. Era como se estivesse sendo pago para não pensar, não inovar, não arriscar. Um pagamento para continuar aceitando a mediocridade de uma vida que não era minha. O salário paga as contas, mas te impede de construir ativos. Ele resolve o agora e mata o depois. Você percebe isso quando tenta sair. O pânico aparece. E se não der certo?
E se eu me arrepender? E se eu não conseguir outro emprego? Essas vozes não são suas. São o eco do condicionamento que você recebeu desde a infância. Porque te ensinaram que depender de um chefe é normal. Mas ninguém disse que depender de uma única fonte de renda é suicídio financeiro. A verdadeira segurança está na autonomia, no conhecimento que você tem, nossos ativos que você constrói, na liberdade de não precisar de um salário para viver. E isso ninguém te dá, você constrói. Quando você entende isso, o contra-cheque perde o brilho. Você para de ver ele como uma salvação e começa a enxergar como o que ele é, uma coleira dourada. Eu não estou dizendo para sair do emprego amanhã. Estou dizendo para parar de chamar isso de segurança, porque o que te dá paz hoje pode te custar a liberdade amanhã. E se você continuar acreditando que salário é solução, vai passar a vida vendendo tempo, obedecendo ordens e sonhando com uma aposentadoria que talvez nem chegue. Esse foi o conselho que destruiu mais sonhos do que qualquer crise econômica. Estude, arrume um bom emprego e se aposente tranquilo. Parece seguro, né? Mas é exatamente essa lógica que mantém gerações presas no mesmo ciclo de esforço e escassez. Eu ouvi isso a vida toda. E quase acreditei. Até perceber que quem me dizia isso nunca tinha ficado rico. O sistema educacional não foi feito para formar empreendedores. Foi feito para formar empregados obedientes. Gente que segue ordens, não que cria soluções. A escola me ensinou a memorizar datas, fórmulas, nomes de batalhas, mas nunca me ensinou sobre ativos, fluxo de caixa, impostos, risco calculado. A escola me treinou para sobreviver, não para prosperar. E aí está o problema. A maioria vive com medo de sair da linha, porque a linha é confortável, é conhecida, mas também é limitante. Quem segue esse caminho tradicional, se não acordar, só percebe que foi enganado quando chega aos 60, 65 anos, sem energia, sem tempo e com uma aposentadoria que mal cobre as contas básicas. Ricos não seguem esse roteiro. Eles criam o próprio. Eles estudam, sim, mas educação financeira, emocional, empreendedora. Eles aprendem com erros reais e não com provas escolares. Eles trabalham, sim, mas não para alguém, e sim para si mesmos, mesmo que no começo pareça mais difícil. Eles constroem, não esperam permissão. Se você quiser enriquecer aos 40, a primeira coisa que precisa fazer é abandonar essa ideia de que segurança vem de seguir o plano dos outros. Porque o plano tradicional foi feito para beneficiar quem está no topo, não você. E enquanto você seguir esse roteiro, vai continuar trocando tempo por salário, esperando uma liberdade que não vem. A maioria das pessoas acha que está indo bem financeiramente porque tem uma boa renda. Mas renda alta não significa liberdade. Liberdade vem de ativos. E ativos são o que colocam dinheiro no seu bolso mesmo quando você está dormindo. Renda exige sua presença. Ativo funciona sem você. E é aí que mora a diferença entre o rico e o cansado. Eu conheço médicos, advogados e executivos que ganham fortunas e continuam presos, porque ganham muito, mas dependem 100% do trabalho deles. Se pararem, tudo para. Isso não é riqueza. Isso é uma prisão com vista bonita. Renda sem ativo é como um castelo feito de papel. Parece grande, mas qualquer vento mais forte derruba. Desde cedo, comecei a entender que meu foco tinha que ser na construção de ativos. Imóveis que geram aluguel, empresas que funcionam sem mim, investimentos que crescem sozinhos. Tudo que me pagasse sem exigir meu tempo. Ativos são como soldados invisíveis trabalhando para você 24 horas por dia. E cada ativo construído é uma hora de liberdade conquistada. O problema é que ninguém ensina isso. Te ensinam a ganhar, gastar e consumir. Mas não a construir. Te premiam por salários altos, não por patrimônio. Por isso, tanta gente se sente rica no sábado e quebrada na segunda. Porque o dinheiro passou por elas, mas não ficou. Foi embora em carros, roupas, dívidas e estilo de vida inflado.
Quer enriquecer de verdade aos 40? Então para de olhar só para quanto você ganha. Comece a construir coisas que vão continuar gerando valor, mesmo quando você estiver cansado, viajando ou dormindo. Porque enquanto você focar só na renda, estará sempre a uma demissão de distância do desespero. Todo mundo tem medo de dívida, porque só aprenderam a lidar com a dívida ruim. Aquela que suga, que te prende, que vira pesadelo. Mas existe um outro tipo de dívida, e foi ela que me deixou rico. A dívida boa, a que trabalha para você, a que compra ativos, a que multiplica o seu dinheiro ao invés de te afundar. O problema não é dever por ignorância. Quando entendi isso, minha cabeça explodiu. O banco estava emprestando dinheiro barato, e eu podia usar isso para comprar imóveis que se pagavam com o aluguel. Enquanto a maioria se escondia da palavra financiamento, eu estava usando o sistema bancário como alavanca. Não é magia, é estratégia. É saber o que está fazendo com o dinheiro dos outros. A classe média usa a dívida para comprar carro novo, celular de última geração, férias parceladas. O rico usa a dívida para comprar imóveis de alto rendimento, ações de empresas promissoras, maquinário que gera produção. A diferença não está na dívida, está no que você faz com ela. Se te tira dinheiro do bolso, é ruim. Se coloca, é boa. Tão simples quanto isso. Claro, precisa de inteligência, de preparo, de cálculo. Não é sair se endividando sem saber o que está fazendo, mas é sair do medo automático. Parar de tratar toda a dívida como vilã. Porque a verdade é que os ricos usam as regras do sistema, inclusive as dívidas, a favor deles. Enquanto os pobres e a classe média seguem pagando juros altos, acreditando que estão fazendo certo. Se você quer acelerar sua riqueza aos 40, vai precisar parar de pensar como consumidor e começar a pensar como investidor. E isso inclui entender que o dinheiro dos outros, quando bem usado, pode ser a escada mais rápida entre onde você está e onde quer chegar. A primeira coisa que você precisa comprar, antes de qualquer ação, imóvel ou negócio, é conhecimento. E não estou falando de diploma. Estou falando de inteligência financeira. A habilidade de entender o jogo do dinheiro, de enxergar oportunidades que a maioria ignora, de saber como o sistema realmente funciona. Porque sem isso você pode até ganhar, mas não vai conseguir manter. Foi isso que mudou tudo para mim. Eu não comecei investindo em ativos. Comecei investindo na minha cabeça. Livros, mentores, experiências, erros reais. Gastei tempo e dinheiro aprendendo sobre contabilidade, fluxo de caixa, impostos, dívida boa, avaliação de negócios. E quanto mais aprendia, mais via o que ninguém via. Mas tomava decisões que pareciam loucura. E davam certo. O problema é que a maioria quer investir antes de entender. Quer resultado antes de fundamento. E aí compra o que está na moda. Copia o que viu no TikTok. Entra em pirâmide achando que é estratégia. Isso não é investimento. Isso é loteria. E a loteria nunca foi feita para enriquecer você. Foi feita para enriquecer quem te vendeu a ilusão. Inteligência financeira é o que separa quem enriquece rápido de quem perde tudo rápido. Porque no mundo real você vai errar, vai perder dinheiro, vai se sentir inseguro. E é justamente a inteligência que te impede de tomar decisões baseadas em medo, ganância ou ignorância. Ela te dá controle, clareza, poder. Quer ficar rico aos 40? Então primeiro fique inteligente aos 39, porque quando sua mente é forte, qualquer dinheiro que entra vira multiplicador. E quando ela é fraca, mesmo uma herança vira tragédia. O ativo mais valioso que você pode construir é você. O sistema foi feito para taxar quem trabalha duro, não quem pensa estrategicamente. Pode parecer injusto, e é. Mas também é a realidade. Os empregados pagam os impostos mais altos. Os donos de negócios, investidores e empreendedores pagam menos. Não porque burlam a lei, mas porque entenderam como o jogo funciona. E a maioria nem sabe que está jogando. Quando percebi isso, fiquei furioso. Eu acordava cedo, trabalhava o mês inteiro
e entregava uma parte gigante do meu dinheiro para o governo, antes mesmo de vê-lo. Enquanto isso, pessoas com negócios e empresas pagavam menos, legalmente, porque eles entendem a diferença entre renda ativa e renda passiva, entre pessoa física e jurídica, e usam as regras a favor deles. O problema é que a maioria foi condicionada a acreditar que pagar imposto é sinal de honestidade. E é. Mas também pode ser sinal de burrice financeira, se você está pagando mais do que deveria por ignorância. Os ricos não só negam. Eles estruturam, usam empresas, holdings, trusts e exploram todos os incentivos legais possíveis. Porque entendem que cada centavo economizado é capital para investir de novo. Isso não é conversa de contador. É estratégia de riqueza. E quanto antes você parar de agir como um empregado comum, inclusive na forma de pagar impostos, mais rápido você escala. Porque imposto, no fim das contas, é o custo de não saber jogar. E quanto mais você ignora isso, mais trabalha para enriquecer os outros. Quer acelerar sua liberdade financeira? Então comece a estudar tributação como se fosse uma matéria obrigatória. Porque é. Ninguém vai te ensinar isso na escola. Mas é exatamente isso que te separa da elite financeira. E até que você entenda isso, vai continuar pagando mais do que deveria, por não saber o que poderia estar economizando. Se o seu dinheiro só entra quando você está presente, você não é livre. Você é refém. E o pior é que esse é o modelo que a maioria segue. Trabalha, recebe. Não trabalha, não recebe. É uma troca direta e brutal. Mas os ricos jogam outro jogo. Eles constroem estruturas. Coisas que funcionam mesmo quando eles estão viajando, dormindo ou se reinventando. Uma empresa com equipe e processos, um sistema de afiliados automatizado, uma carteira de imóveis alugados, royalties de livros ou licenças. Tudo isso são estruturas. Elas foram criadas uma vez, com esforço, mas continuam gerando dinheiro por anos. E mais importante, sem exigir a presença física do dono. Isso não é luxo. É inteligência financeira aplicada. Eu entendi cedo que precisava sair da equação. Que meu tempo era limitado, mas as possibilidades não. Então, comecei a montar estruturas. Cada uma delas, um pedaço de liberdade. No começo era pequeno. Um aluguel aqui, um produto digital ali. Mas com o tempo aquilo virou um sistema. E o sistema virou segurança. Uma segurança que o emprego nunca me deu. A maioria acha que isso é coisa de milionário. Mas é justamente o contrário. É o caminho para deixar de depender de salário. Começa pequeno, simples, paralelo ao seu trabalho atual. Mas começa. Porque enquanto você seguir vendendo tempo, vai envelhecer sem ver os frutos. E quando perceber, já não terá energia para construir. Você não precisa de sorte nem de ideia genial. Precisa de estrutura. Uma base sólida, capaz de sustentar renda mesmo na sua ausência. Isso é o que diferencia quem enriquece de quem só sobrevive. Porque no fim, liberdade financeira não é quanto você ganha. É quanto continua entrando quando você para. A maioria entra em pânico quando o mercado cai. Eu sorrio. Porque crise, para quem está preparado, é liquidação. É a hora em que os ativos bons ficam baratos. É quando o medo domina o mercado. E quem pensa com clareza, toma o controle. Foi nas maiores quedas que fiz alguns dos meus melhores investimentos. Porque enquanto todos corriam, eu comprei o que ninguém mais queria segurar. O problema é que fomos treinados para temer o caos. Nos ensinaram que estabilidade é o ideal, que volatilidade é perigosa, que é melhor esperar tudo se acalmar. Mas os ricos não esperam. Eles se preparam. Porque sabem que toda crise carrega oportunidade disfarçada. Os imóveis desvalorizam. As ações despencam. Os negócios são vendidos a preço de banana. E aí está o campo de caça de quem sabe jogar. Eu lembro da crise de 2008. Enquanto a imprensa falava em colapso global, eu estava comprando propriedades com 50% de desconto, financiadas com dinheiro barato. Pessoas desesperadas, vendendo o que podiam. E eu ali,
com caixa, com estratégia, com sangue frio. Isso não é frieza. É inteligência emocional com base em inteligência financeira. Mas para isso, você precisa mudar o mindset. Parar de ver crise como ameaça. Começar a enxergar como janela. Porque quem entra em pânico paralisa. E quem paralisa perde. O caos não é um erro do sistema. Ele é parte do jogo. E se você souber se posicionar, ele te impulsiona, ao invés de te derrubar. Quer enriquecer rápido aos 40? Então pare de torcer por estabilidade. Torça por caos. Mas prepare-se antes. Porque só quem está pronto consegue transformar colapso em crescimento. Oportunidade disfarçada não avisa que chegou. Ela aparece no meio da confusão. E vai embora com quem teve coragem de agir. Antes de enriquecer no bolso, você precisa enriquecer na cabeça. Porque se a sua mente continua programada para a escassez, não importa quanto dinheiro entre, ele vai escapar. E o pior, a maioria carrega essas crenças desde criança. Frases como, dinheiro não dá em árvore, rico é ganancioso, o importante é ter saúde, dinheiro é sujo. Todas parecem inofensivas, mas formam uma prisão invisível. Eu ouvi isso a vida inteira. Cresci com um pai que valorizava a estabilidade, o emprego público, o medo de errar. Um pai que me amava, mas tinha mentalidade pobre. Ao mesmo tempo convivia com outro pai, um empresário ousado, que falava de lucros ativos, alavancagem. E foi aí que percebi que o que separa os dois não era caráter, era mentalidade. Essas crenças, quando não questionadas, viram o seu teto. Você se sabota sem perceber. Recusa oportunidades porque parecem arriscadas. Recua diante do sucesso porque não quer ser ganancioso. Ganha dinheiro e gasta tudo porque não se pode ser muito apegado. Tudo isso é programação. E o pior é que ela roda em silêncio, no fundo da sua mente. Se você quer mudar de vida aos 40, precisa começar limpando essa bagagem. Questionar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. Reescrever sua relação com riqueza. Entender que querer prosperar não é sinal de ego, é sinal de consciência. Que dinheiro não transforma caráter, só amplifica o que já estava lá. Que você não precisa se sentir culpado por querer mais. Rico de verdade não é quem tem dinheiro. É quem se libertou das amarras mentais que impedem o dinheiro de entrar e de ficar. E enquanto você seguir pensando como a criança que ouviu que dinheiro é coisa feia, vai continuar vivendo como um adulto que nunca alcança o que quer. O medo não vai embora. Nunca foi sobre eliminá-lo. Foi sobre o que você faz com ele. A maioria paralisa, espera se sentir pronta. Fica presa no "e se der errado?" Mas os ricos usam o medo como radar. Quando algo dá medo, é porque tem poder ali. O medo mostra onde está o crescimento. E quando você aprende a correr na direção dele, e não na contramão, tudo muda. No começo eu também tinha medo. Medo de perder dinheiro, medo de errar, medo de parecer um fracasso. Mas eu percebi algo. O medo estava sempre me protegendo de algo que ainda não tinha acontecido. Era uma previsão, não uma realidade. E se eu deixasse ele mandar em mim, continuaria preso num emprego que eu odiava, esperando a vida me dar permissão para viver. Medo é sinal de que você está saindo da zona de conforto. É o alarme da zona de crescimento. Se não está com medo, é porque você ainda está no lugar seguro. E provavelmente no lugar errado. Porque a liberdade que você quer está sempre do outro lado daquilo que você evita. E enquanto você seguir anestesiando o medo com distração, salário ou desculpas, vai continuar rodando em círculos. Não é sobre se jogar no escuro. É sobre se preparar, estudar, planejar e ainda assim ir, mesmo com frio na barriga. Eu investi em imóveis com dívidas grandes quando o medo me dizia para ficar no aluguel. Abri empresas quando o medo dizia para seguir no caminho seguro. E cada vez que enfrentei ele com estratégia, voltei maior, mais experiente e mais livre. Se você quer enriquecer rápido aos 40, o medo vai estar presente. Mas você escolhe
Ou ele te paralisa, ou te direciona. Quem usa o medo como freio, envelhece estagnado. Quem usa como motor, acelera, mesmo tremendo. E lá na frente, percebe que ele nunca foi o inimigo. Só era um sinal de que você estava finalmente indo na direção certa. Tem gente que fica esperando o momento certo para começar. Mas o momento certo não existe. O que existe é o tempo. E o tempo não espera. Quanto mais você adia, mais caro fica começar. Porque o ativo mais valioso que você tem não é o dinheiro, é o tempo. E todo dia que passa sem você investir, aprender ou agir, é dinheiro perdido que você nunca vai recuperar. Eu comecei com pouco, um pequeno imóvel, um negócio local, um investimento modesto. Não era sobre o tamanho, era sobre o movimento. Porque quem aprende a fazer muito com pouco, sabe fazer muito com muito. E quem espera ter muito para começar, nunca começa. Porque sempre vai faltar algo. Falta dinheiro, falta coragem, falta segurança. E o tempo vai embora. O segredo é começar pequeno, mas com visão grande. Ter pressa para agir, mas paciência para crescer. Você não precisa de uma fortuna para dar o primeiro passo. Precisa de clareza, de estratégia, de disciplina. O resto vem com o tempo, se você tiver tempo a seu favor. E só tem tempo a favor quem começa antes. Quem não fica travado na ilusão do ainda não estou pronto. Todo rico que eu conheço começou pequeno. Mas começou. A diferença não está no capital inicial, está na mentalidade. E se você tem consciência do jogo que quer jogar, o pouco que tem agora vira semente. Semente que o tempo vai regar. Mas só se você plantar. Porque esperar o ideal é o jeito mais disfarçado de permanecer parado. Quer enriquecer aos 40? Então começa hoje. Com o que tem. Onde está. Do jeito que der. Porque o tempo não negocia, ele só passa. E quem aproveita ele constrói. Quem desperdiça justifica. E a conta chega para todo mundo, mais cedo ou mais tarde. A verdadeira virada não vem quando o dinheiro chega. Vem quando você entende que riqueza não se constrói com esforço cego, mas com decisões conscientes. Você não precisa de sorte. Só precisa parar de repetir o que mantém todo mundo preso. Como eu sempre digo, os ricos não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles.